Quando eu tinha 21 anos, me transferi para uma faculdade em São Francisco. Encontrei um quarto para alugar no Craigslist. Era um apartamento de 2 quartos muito agradável. O aluguel era barato e ficava perto do campus, então era o lugar ideal. A moça que morava lá se chamava Beth. Tinha 29 anos, era alta, corpulenta, com cabelos pretos como a noite e usava maquiagem clara. Ela parecia simpática, apesar de um pouco reservada, mas pareceu gostar de mim e concordou em me deixar me mudar. Até aí tudo bem. Na minha primeira noite lá, saímos para comer pizza. E foi então que percebi que havia algo estranho com ela. Durante o jantar, ela não parava de dizer que eu parecia com Shia LaBeouf. Não sabia o que responder, então apenas agradeci. Quer dizer, eu não me pareço em nada com Shia LaBeouf, então aquilo não fazia sentido para mim. Quando voltamos para casa, ela perguntou se eu já tinha visto o quarto dela. Eu disse que não, e ela me levou para ver. As paredes estavam cobertas de pôsteres do Shia LaBeouf. Ela tinha fotos impressas dele por todo o espelho. Tinha todos os filmes dele. Não sabia o que pensar. Era assustador. Ela tinha dito a noite toda que eu me parecia com ele. E agora era óbvio para mim que ela era obcecada pelo cara. Algumas semanas se passaram e eu mal a via. Realmente não passávamos tempo juntos. Ela chegava do trabalho e praticamente corria para o quarto, onde passava a noite toda. Ela tinha uma risada aguda e assustadora, e eu ouvia sua risada pelas paredes a noite toda. Ficava me perguntando o que ela poderia estar fazendo. Às vezes, ela saía e conversava por uns 2 minutos, sempre arrastando as palavras. Então suspeitei que bebia bastante. Às vezes ela não dizia nada, apenas ficava no corredor me observando na sala. Eu me virava, a via e dizia, "Oi, Beth", seguindo-se uma longa pausa constrangedora, e ela soltava sua risada aguda. Era desconfortável estar perto dela. Ela me dava arrepio. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã porque ouvi o som da porta da frente sendo destrancada. Saí do meu quarto e todas as luzes estavam apagadas. Mas ainda podia ver Beth parada na porta da frente. Ela estava com o rosto colado nela, girando a fechadura para frente e para trás repetidamente. E a cada vez que girava a tranca, ela murmurava, "Meu nome, Max Barker, Max Barker, Max Barker." Vê-la parada no escuro, murmurando meu nome, realmente me assustou. E não ajudava o fato de ela se parecer com uma versão maior da menina do filme O Chamado. Silenciosamente, voltei para o meu quarto e tentei dormir. Uma noite, enquanto eu assistia Gladiador, ela saiu cambaleando do quarto dela e acendeu a luz da sala, me forçando a pausar o filme, o que foi irritante. Então ela me perguntou se eu queria ouvir sobre o ex-namorado dela. Foi uma mudança de assunto desconfortável, mas eu apenas disse que sim e me sentei de volta de forma constrangida para ouvi-la. 10 minutos depois, ela estava exaltada. Gritava a plenos pulmões sobre o término deles. Eu estava preocupado que os vizinhos chamassem a polícia, e ela não me ouvia quando eu pedia para baixar o volume. No meio de seus gritos, uma coisa que ela disse realmente me assustou. Ela estava tão alterada e gritou, "Eu vou cortar a garganta dele." Aquilo mudou tudo. De repente, eu não tinha ideia do que essa garota era capaz. Ela era praticamente uma estranha, e tudo o que eu tinha visto até então era alarmantemente perturbador. Após mais alguns minutos, ela me agradeceu por ouvir e começou com sua risada estranha. Saí dali bem rápido e fui para o meu quarto dormir. Fiquei muito inquieto sobre estar na casa com ela, e o pior é que não havia fechadura na porta do meu quarto. Empurrei a borda da minha cômoda para a frente dela, agindo como uma pequena barricada. Acordei no meio da noite com o som da minha cômoda raspando contra o chão. Beth estava empurrando a porta. Liguei a luz, gritando para ela parar.
Eu conseguia vê-la pela abertura da porta. Ela estava bêbada e tinha um olhar insano nos olhos. Empurrei a porta fechada e gritei para ela ir para a cama. Pude ouvi-la voltando para o quarto dela, mas não consegui mais dormir. Na manhã seguinte, quando saí para o corredor, meu coração disparou. Vi uma das facas de cozinha dela no chão, perto da minha porta. Me arrepiei todo. Tudo o que conseguia pensar era nela dizendo que cortaria a garganta daquele cara. Confrontei-a sobre isso e ela disse que não se lembrava de ter tentado abrir minha porta. Disse que nem se lembrava de ter me contado sobre o ex. Tive o suficiente. Meu contrato de aluguel era de mês a mês. Então encontrei um novo lugar e me mudei. Cerca de um mês depois de me mudar, ela entrou em contato comigo. Eu estava no cinema e meu celular estava desligado. Quando saí, liguei o celular e, para meu choque, recebi mais de 40 mensagens de texto que ela havia enviado nas últimas 2 horas. Eram mensagens loucas que variavam de "Oi, como você está?" a "Eu te odeio". Era insano. Não respondi e nunca mais ouvi falar dela. Sempre me pergunto se eu não tivesse colocado a cômoda na frente da minha porta, ela teria entrado silenciosamente no meu quarto e cortado minha garganta?